Oi, gente, nós somos o Voz de Vênus. Meu nome é Lara Meu nome é Natália. e hoje nós vamos entrevistar a Naná Campos, que é uma compositora e cantora da Bahia. Como você iniciou sua carreira musical como compositora e cantora? Como cantora, eu já cantava desde muito pequena, desde os 6 anos, em casa mesmo. Fui crescendo, comecei a cantar na igreja que eu frequentava. E aí depois, em 2010, eu de fato comecei a cantar profissionalmente, comecei a cantar em bares aqui na cidade de Limeira, interior de São Paulo, que é onde eu moro, já faz uns bons anos. E como compositora, eu me descobri em 2012, porque eu fiz parcerias com alguns amigos. Na verdade, eles fizeram uma música para mim em cima de uma poesia que eu escrevi uma vez. E aí isso me despertou a atenção e o processo criativo de fazer novas canções. E aí foi quando surgiu essa questão de criar músicas, que eu nunca achei que eu fosse chegar nesse momento meu. Achei que fosse fazer só interpretações. E aí foi quando eu me encontrei. Que legal. Então você era cantora antes de ser compositora, né? Eu comecei cantando, tocando também. Aos 12 anos eu fiz aulas de teclado. E aí foi quando, bem depois, anos depois, já adulta, que eu me encontrei como compositora. Costumo dizer que é a música que me encontrou, porque eu nunca imaginei que eu fosse compor. Eu não cheguei um dia na minha vida e comecei a tocar e criar melodias e frases. Na verdade, foi um presente desses meus amigos daqui, da região. E aí foi quando eu, de fato, assim, vi que poderia criar alguma coisa em cima. Eles, querendo ou não, eles me incentivaram, assim, né? E aí foi quando, de repente, saiu a primeira música, assim, no violão e na voz. E aí, desde então, é o que eu faço. Que legal. E como que funciona o processo criativo das suas composições? Vem de diversas maneiras, na verdade, assim. Não tem uma receita, assim. Às vezes é muito de consumir outras artes, né? De outras pessoas, de outros artistas. E não só música, mas outras categorias também artísticas, como cinema, artes visuais, tantas outras artes, dança, enfim, que é um conglomerado aí de criatividade que me bota para funcionar aí e fazer música de um jeito mais plural, digamos assim. E também vem de outros momentos também, vem de experiências vividas ou não vividas também, ou que eu quero viver, ou histórias de outras pessoas, ou simplesmente ficcional mesmo, algo que surge, eu quero criar, intenção, da imaginação. Então depende muito, assim, varia bastante a maneira como surgem as músicas. Entendi. E qual que é o estilo que você mais compõe, que você mais canta? É engraçado, assim, a minha referência maior é a música popular brasileira, a MPB. Mas é muito louco pensar como ela se modificou e ainda se modifica ao longo do tempo, né? Então, assim, eu me considero da MPB, eu acho que é o estilo que mais me encaixa. Mas quando a gente fala MPB, a gente lembra muito os clássicos, né? E acho que hoje a dita nova MPB, assim, ela é bem diferente dos pioneiros, né, da música brasileira. Mas eu acho que, num geral, assim, eu me encaixo mais na MPB mesmo. Acho que é isso. MPB, nova MPB, acho que é isso. E quais que são as suas inspirações musicais? Vocês falam de referência? Artistas, bandas, cantores. Sim. São muitas, né? É como perguntar, sei lá, qual a sua música favorita ou qual a sua banda favorita. São muitos, mas assim, se fosse para elencar
alguns. O primeiro compositor e cantor, instrumentista que eu ouvi, que me fez gostar de MPB, foi o Djavan. Meu pai ouvia muito em casa, eu estava para escutar, e depois ele até me deu um CD gravado. Ele gravou algumas músicas no CD virgem e me deu só com as músicas do Djavan. E a partir dele, do Djavan, que eu passei a ouvir outros compositores e cantores. O Djavan seria o primeiro, assim, mas depois veio, não sei se nessa ordem, né? Não me lembro, faz muito tempo, mas Milton Nascimento é um deles, Guilherme Arantes, aí vem as mulheres também, né? E não necessariamente por último. Mas tem a Maria Rita, a Elis Regina, que é a sua mãe, a Ângela Rorô, Belchior, Marisa Monte, aí tem os mais antiguinhos também, Vanderly, o Ney Matogrosso, a Gal Costa, Maria Bethânia, acho que são esses, assim. E se eu for ficar falando aqui, nossa, vai durar. São muitos, né? Mas são os principais, né? Os clássicos. Acho que são os principais, assim, as principais influências e que eu ouço bastante o tempo todo. E sobre a representatividade feminina, como você percebe ela no cenário musical atual e qual é a importância? É de suma importância, né? A gente já começa falando disso. Mas muita gente costuma dizer, pelo menos já ouvi bastante, que é muito difícil encontrar mulheres que o compõem. Geralmente o que se vê é que cantam, que interpretam, mas que fazem música é mais difícil. E é verdade, é mais difícil mesmo. Mas não porque elas não existem. Elas existem, são muitas, inclusive. Mas elas não são privilegiadas como os homens são. Elas não são valorizadas como os homens músicos são. Tem reconhecimento, né? O reconhecimento é menor do que os homens, até na música. E eu, pelo menos, enxergo, infelizmente, há muito tempo, que a mulher no palco, ela é vista como um objeto meramente de entretenimento e sexual também, né? Uhum. Porque acho que enxergam a mulher artista no palco como entretenimento, como diversão, como objeto sexual, no sentido de não valorização mesmo. E diferente dos homens, os homens chegam, se apresentam e não tem essa visão, as pessoas não têm essa visão, enfim, é o que eu enxergo, assim. E no caso da mulher, a mulher ela tem essa dificuldade de ser valorizada pelo que ela cria. Tanto que é muito difícil as pessoas citarem quando perguntam quais compositoras elas conhecem. Mas quando se trata de homem, é muito rápido vir à mente quem toca, quem canta. Também existe um preconceito muito grande em relação a mulheres que tocam. Tanto que antigamente, na nossa cultura mesmo, as mulheres eram colocadas, claro, as mulheres que tinham dinheiro e tal, que eram ricas, elas eram colocadas para aprender a tocar piano, já que elas não podiam trabalhar e só tinham que ficar cuidando dos filhos e tudo mais. O que elas tinham para fazer ali era tocar piano. Mas naquela realidade, se elas quisessem tocar bateria, por exemplo, ou uma guitarra, era um absurdo, era considerado um absurdo. Então... tinham os instrumentos próprios das mulheres, né? É um preconceito muito grande, assim. Primeiro, pelo contexto de artista mulher,
E aí tem os micro preconceitos dentro desse grande preconceito, que é essa questão. Existe uma diferença entre mulher que canta, mulher que toca, mulher que canta, toca e compõe. Porque é a mulher que cria. Então, antigamente, tanto que antigamente, o que acontecia? As mulheres elas interpretavam, e quem estava por trás da música, quem criavam as músicas, muitos eram homens. Mas isso não quer dizer que elas não compunham. Só que eram os homens que estavam ali à frente. E por quê? Não porque elas queriam, mas porque a nossa sociedade, ela é, infelizmente, extremamente machista no sentido enraizado, né, da situação. Então, diante desse cenário, eu vejo uma importância muito grande, não de elas serem inseridas, porque nós já estamos inseridas no mundo artístico. Só que não somos vistas igualmente aos homens. Então, de que maneira eu acho que isso pode acontecer? Como iniciativas como as de vocês, por exemplo. Sabe? De criar conexões e meios de comunicação para que nós possamos ser valorizadas, reconhecidas pelo que criamos, né? Para além de ser meramente cantora, e não que isso seja ruim ou inferior a quem compõe, né? Eu acho que existe valor tanto para quem canta, como para quem toca, como para quem compõe. Só que a gente vê uma diferença, assim, que existe diferentes preconceitos em relação à mulher que simplesmente interpreta uma canção e a mulher que compõe, que é o mais difícil, é um preconceito ainda mais profundo, que as pessoas não têm essa noção. Então, existem sim, nós existimos, nós, mulheres que compomos, que tocamos, que cantamos, existimos, mas precisamos de um espaço igualmente a dos homens. Então, eu acho que são iniciativas como essas, por exemplo, que podem nos ajudar a crescer. E acho que o fortalecimento e a união também das artistas, né? A concorrência existe, mas desejar o sucesso às outras não vai fazer eu fracassar, entendeu? O meu sucesso não depende dos outros, então eu acho que é isso. Nos shows, saraus que você já apresentou como cantora, você percebeu alguma diferença tanto do tratamento quanto do cachê para homens e mulheres? Se você soube de alguma coisa, de alguma informação? Todos os saraus que eu participei foram realizados por artistas para que a gente não pudesse ficar parado. E foi totalmente colaborativo, então nenhum sarau que eu participei houve cachê, nenhum. A gente ia por meramente amar a música e para poder começar a divulgar o nosso espaço como música autoral. Mas eu posso dizer dessa realidade de bares, porque eu comecei cantando em barzinhos, fazendo cover, e de cachê eu não vi a diferença, pelo menos eu não vi, não passei por isso. Mas no tratamento, sim, no comportamento, sim. Porque é uma diferenciação que fazem da gente no sentido de que parece ser mínimo, mas que tem tudo a ver. Por exemplo, de não saber plugar um instrumento, ou de não saber mexer numa mesa de som, esse tipo de coisa, que é também majoritariamente masculino. Eles acharem que vocês não sabem mexer? Exatamente. Ou de pedir ajuda, de oferecer ajuda, mas não porque querem ajudar, mas porque enxergam ali uma certa dificuldade. E, na verdade, não que a gente não saiba. E não que eles queiram ajudar de fato, mas já aconteceu de chegar de maneira pejorativa, oferecendo ajuda, e na verdade,
Eu já sabia mexer ali e montar meu instrumento e tocar e me apresentar. Então, assim, o que mais me incomoda como artista, mulher, assim, num ambiente de show, é o apelo sexual mesmo, em que nós somos colocadas. Os olhares são diferentes, o comportamento é diferente. Quando um homem está no palco, e aí existe todo um contexto de histeria de fã, essa coisa toda, que é normal. Mas ainda que mulheres tenham todo esse comportamento quando um homem está ali tocando, e eu estou falando no caso de uma relação, de uma orientação heteronormativa, né, no caso. E as mulheres estão ali loucas assistindo o show da sua banda preferida e homens ali no palco, ainda assim não se tem um olhar sexual sobre o homem que está no palco, mas com a mulher sim. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com amigas que também tocam e cantam, né? E aí é até mais problemático porque você pensa, os caras estão aqui, e eu falo dos homens, porque a gente sabe que, socialmente falando, é muito mais enraizado, muito mais pesado, muito mais enraizado o machismo nos homens do que nas mulheres. Mas as mulheres, existem muitas mulheres machistas também, né? Obviamente. Mas, quando uma mulher está no palco, tocando, cantando, enfim, até mesmo como compositora, mas estando ali no palco se apresentando, esse olhar é muito de cunho sexual, e às vezes você fica pensando, estão aqui porque curtem a minha música, o que eu faço, ou vieram aqui só para olhar o meu corpo, e enfim. Isso acontece sempre? Nem sempre, mas acontece, já aconteceu comigo. Poucas vezes, ainda bem, mas eu já presenciei isso de outras maneiras. Então isso incomoda, sabe? A gente passa a questionar isso mesmo, tipo, como que a pessoa tá aqui pela música ou porque é meramente para se divertir e ter a mulher ali no palco como por entretenimento sexual. Então eu acho que eu nunca tive problema em relação a cachê, mas no comportamento, nas atitudes, eu já tive sim essa diferenciação. Muita diferença, né? A gente viu que você participou daquele festival Sonora, que era só de mulheres. Aí a gente queria saber como foi essa experiência lá. Nossa, eu fiquei muito feliz quando eu recebi o e-mail delas dizendo que eu tinha passado, né, para poder participar. Foi em 2018, aconteceu em São Carlos, uma cidade do interior daqui de São Paulo. E eu fiquei muito feliz, porque justamente por toda essa importância que eu levo das mulheres na música, e não só por eu apresentar as minhas músicas lá, mas eu gosto muito de fazer parte de certas imersões, assim, e conhecer mais de outras mulheres que tocam, que cantam, que compõem, mais de músicas novas, principalmente de artistas independentes, né? Porque eu sou uma artista independente e eu vejo o quanto é difícil, assim. E já tenho uma caminhada longa como artista independente e ainda sendo mulher, isso tem um peso maior, então eu fiquei muito feliz e fiquei muito feliz com as conexões que eu fiz lá, os contatos e a energia da galera também. Eles receberam muito bem as minhas canções, vi que gostaram muito. E foi a primeira vez que eu apresentei as minhas músicas autorais num formato e num show
totalmente autoral, num festival só de mulheres, num espaço só de mulheres. Então, eu acho que... E achei legal também que o Sonora ele tem uma iniciativa de não só as mulheres que tocam e cantam lá no palco, mas toda a estrutura. Então, toda a parte de produção também estavam sendo lideradas por mulheres. Tanto produção administrativa quanto na área técnica, por exemplo, holds ou a galera do staff, segurança, enfim. Todo esse pessoal aí, elas queriam concentrar maior número de mulheres ao invés de homens. Tinha homens ali também, em alguns momentos, em alguns trabalhos ali, sim, no festival, mas a grande maioria eram de mulheres. Tanto no palco também, a grande maioria era de mulheres. Tinha algumas bandas e outras ali que tinham homens, mas o protagonismo ali maior era de mulheres. Eu ainda sonho com um festival 100% feminino, 100% mesmo, que estejam somente mulheres mesmo, não só na produção por trás ali, produzindo, fazendo, conduzindo tudo isso, mas no palco também, seja 100% mulheres. Eu acho que a gente precisa disso. Eu acho que as pessoas, tanto que é automático, eu mesma me incluo nisso. Às vezes, quando me perguntam, sei lá, fala uma banda, fala um músico, uma cantora, e já me vem automático, é muito rápido vir nome de homem, sabe? E por que não? E aí é um questionamento, é até curioso a gente se perguntar, por que não vem já direto uma mulher na cabeça, né? Então, e tem um porquê, tudo isso que a gente tem conversado. Então, foi muito legal a experiência, mas eu ainda sonho com um festival, seja nacional ou internacional, que seja 100% mulher. E como que você se sentiu quando você foi premiada pelas suas músicas? Qual que é a importância que você dá de ser reconhecida nessas premiações? Nossa, foi uma emoção única, assim, porque todo reconhecimento e todo prêmio te motiva, né? É pura motivação para você seguir o que você já faz e seguir de maneira melhor, cada vez melhor, né? Então, eu lembro que quando eu peguei o troféu, eu não acreditei a princípio, assim. Mas aí quando eles pediram para eu agradecer, enfim, fazer um discurso e tal, aí que eu vi que eu tinha ganhado, assim, né? Eu ganhei o segundo lugar no 18º Festival Canta Limeira, que acontece aqui em Limeira, onde eu moro. E segundo lugar de melhor música da cidade, porque na verdade é um festival nacional, né? E ganhei o primeiro lugar do primeiro Festival de Novos Talentos daqui de Limeira também. Que inclusive foi que a premiação foi, além do troféu, foi a gravação de um clipe e de uma faixa. Mas assim, ser premiada, seja lá como que for, enfim, mas ser premiada, seja um troféu, seja um reconhecimento por escrito ou dinheiro, enfim, seja o que for ganhar. Mas assim, o fato é que toda premiação te coloca a sua arte, na verdade, o que você criou, em evidência, né? Então, para além de competições, porque também às vezes eu acho um pouco, não injusto, mas é complicado julgar a arte, né, também. Sei lá, não que não devemos competir, porque é natural essa competição, né? E tinham músicas incríveis, maravilhosas, sabe, nacionais e aqui da cidade, assim, incríveis, e que por mais que você tenha critérios ali, os jurados tenham critérios para escolher a melhor música, mas é muito pessoal também você dizer qual é a melhor música aqui, entendeu? Mas você poder entender que a sua música esteve em evidência naquele momento, naquele contexto, é muito importante, e a gente fica muito feliz porque a gente se sente, quem ganha um prêmio,
se sente se sente importante no cenário musical a continuar fazendo a música, né? A continuar né? compondo e, enfim, a motivação é a mola propulsora ali para você continuar criando e a engrenagem continuar funcionando ali. Então, eu acho que foi muito importante, eu fiquei muito feliz, mas eu acho que para além de tudo que eu ganhei, eu acho que para mim a maior coisa assim foi a questão da motivação, porque depois disso eu acabei eu fiz mais outras músicas e isso me motivou a criar mais e a reforçar as que eu já tinha, criando novos arranjos e tudo mais, e firmando novas parcerias com outros artistas e eu acho que é isso que vale, assim. Eu fiquei muito feliz. E eu pretendo seguir criando e fazendo, não somente pelas premiações, mas por entender o meu papel aqui na sociedade como mulher artista, como mulher na música. Não por mim, não para mim, não para eu estar em evidência, mas para a minha arte, para o que eu crio estar em evidência, para que as mensagens que eu tenho na minha música possam ser encaminhadas, e as pessoas possam se sentir confortadas, abraçadas, enfim, o que tiverem que ser de algum modo ali, receberem esse presente, porque eu sempre digo que a música que me encontrou, não eu que a abracei. Então, da mesma maneira que eu me sinto abraçada por ela e me encontrei, e ela me encontrou, na verdade, eu sempre componho esperando que as pessoas encontrem não a mim, mas o que eu crio, a música. Esse reconhecimento te dá um gás, assim, pra pessoa, até pra criar mais, né? Aí a gente viu também que você morava na Bahia, né? E foi pra São Paulo. E aí a gente queria entender se essa mudança foi por causa da música. Não, na verdade, eu nasci na Bahia, nasci em Salvador, na Bahia. E aí eu saí de lá com 3 meses de idade, bebê, ainda bebê, porque meu pai trabalhava numa empresa de engenharia e daí acabava uma obra e aí ele mudava de estado ou de cidade. E nessa eu vim para cá, para Limeira. Mas antes eu não vim direto da Bahia, vim para Limeira. Eu ainda passei por Minas, passei por Goiás. Cada um da minha família é de um estado. Uhum. A gente tinha até feito uma pergunta assim, se você tinha mudado por causa da música, se era porque você via que a região sudeste, ela dá mais oportunidade para música, sabe? Para criadores de música. Uhum. Olha, eu acho, assim, eu não tenho experiência, a minha experiência musical, ela tá 100% aqui, né? Porque eu vim para cá, para Limeira, em 2001. Então, já tem muito tempo que eu tô aqui, eu comecei minha carreira aqui e eu não saí daqui. Então, assim, não sei dizer com precisão, com toda certeza, assim, que a região sudeste, ela dá mais, digamos que oportunidade, né, musical. E já ouvi muito falar, eu lembro que uns anos atrás, o pessoal falou para mim que falava muito de São Paulo, né? São Paulo, isso aqui é a capital. E um tempo atrás, não muito tempo, que eu vi que a galera tava superestimando, assim, a capital de São Paulo, sabe? É igual falar assim que Brasil é Rio de Janeiro. O que é o Brasil? É Rio de Janeiro e São Paulo, capital. O resto não é Brasil. E não, né? Isso é uma ideia muito colonizada e muito preconceituosa, eu diria também, sei lá. Porque o nosso país é tão rico e tão grande, sabe? Diferente. Não só em termos de continente, mas também comparado com outros, que é não só maior em território, mas também culturalmente falando, sabe? Eu sou meio suspeita também para falar da cultura brasileira, porque eu gosto muito, assim, eu gosto muito do meu país, do que a gente produz, do que a gente cria. A gente é muito rico.
E eu costumo dizer que a gente tem vários Brasis dentro de um grande Brasil, né? Porque a gente muda de estado para estado, a gente vê quão é diferente. No próprio gênero, né? Também, tipo, o funk do Rio é diferente do de Minas, que é diferente do de São Paulo. E essa diversidade, ela é muito legal porque ajuda a gente a criar cada vez mais coisas diferentes, né? Novas, né? Então, eu acho que é superestimada essa questão da região sudeste. Eu acho, né? Eu não posso dizer com certeza, assim. Por conta disso, porque o nosso país é muito rico, culturalmente falando, artisticamente falando. Mas, assim, em termos financeiros, pode ser, porque, assim, região sudeste, economicamente falando, é melhor do que outros estados. A gente sabe disso. Em outras áreas, né? Uhum. Na educação, na saúde, enfim. Mas eu acho que é um pouco superestimado. Eu acho que a gente tem que ser abertos a procurar e se engajar em outros espaços, seja na região ou seja no país, enfim, para a gente tentar entender um pouco melhor isso. Com a internet, hoje a gente faz música de uma maneira muito mais fácil. A gente não depende de gravadoras, e eu tô falando de artista independente, não depende de gravadoras e tudo mais. Tem as suas dificuldades? Tem, inúmeras, muitas. Mas são outras dificuldades diferentes das antigas. Mas é claro que a experiência física, pessoal, é totalmente diferente mesmo. E acho que quem tem a oportunidade deve fazer isso. Porque abre muito mais o leque de oportunidades, não só financeiras, mas criativas mesmo. De se criar mais coisas diferentes e ousar mais no criar, no fazer música, entendeu? Acho que é isso.